A primeira questão que me vem à mente quando a gente para recuperar a memória de 5 anos atrás, nesse momento, que faz 5 anos que nós perdemos o Cancellier, é de que aquela circunstância particular que aconteceu em setembro e outubro de 2017, ela surpreendeu e chocou a universidade no primeiro momento, e eu tenho essa leitura de que a reação da universidade como instituição, aqueles atos arbitrários, ela foi um tanto tímida demais. A universidade não soube como reagir com uma intensidade como outras instituições na sequência reagiram, né? O caso da UFMG, enfim. Mas ela passou, sobretudo a partir da perda do Cancellier, a se dar conta da intensidade e da força que se abateu sobre a universidade naquele momento, força contrária à universidade, e a partir daí eu tenho a certeza de que a própria instituição se fortaleceu na sua própria defesa. E ela disse, aqui não, basta o que fizeram com o Cancellier, basta o que fizeram com os outros colegas, e nós não vamos permitir que isso se repita, porque a universidade não pode ser atacada e agredida dessa forma, vilipendiada, violentada como foi naquele momento. Então, me parece que a universidade construiu esse sentimento de reconhecer que não soube reagir no primeiro momento, e eu acho que isso valeu para todas as pessoas, dada assim a violência com que aquilo tudo aconteceu e a ausência de qualquer justificativa para aqueles fatos, e ela passou a se comportar de uma forma mais preocupada e defendendo a sua própria essência. Isso a gente viu depois em 2018, depois na crise, nas dificuldades que se seguiram em 2019, a pandemia em 2020, quer dizer, a universidade incorporou um sentido de coletividade a partir do episódio. Isso eu acho que fica como um legado. A vida na universidade custou um pouquinho a se restabelecer, mas quando se restabeleceu, ela se restabeleceu com base nas perspectivas que o Cancellier trouxe para a sua gestão no começo de 2016. A presença do professor Ubaldo como reitor eleito depois, para aquele mandato que seguiu de 4 anos, ela manteve projetos, estruturas e até atitudes e comportamentos, porque a equipe era a mesma. Quando o Cancellier é eleito reitor e compõe uma equipe, ele buscou dar representatividade para as unidades. Isso foi mantido. Ele buscou montar equipes de gestores que tivessem correspondência com essa perspectiva dele, do diálogo, da conversa, da composição, de saber ouvir, de tolerar e de fortalecer os valores e os princípios que estavam constantes na proposta de gestão dele. Talvez a mais evidente seja a constituição de uma unidade para cuidar das questões de diversidades, de gêneros, étnico-raciais, que foi a Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades, que foi mantida, que continua na nova gestão e que eu julgo até como indispensável para a universidade a partir da mudança do perfil. E, além disso, o professor Ubaldo também teve a capacidade na gestão dele de manter o distensionamento das crises, né? Porque a universidade é formada por diferentes categorias, estudantes de graduação, de pós-graduação, técnicos, docentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com causas diferentes. Mas, em nenhum momento da gestão, e o Cancellier teria feito assim, o professor Ubaldo ou a equipe se negou a conversar, a receber, a distensionar o ambiente. Então, assim, independente da intensidade da pandemia e dos efeitos dela, da intensidade dos cortes e das ameaças que a instituição sofreu, vindos do próprio Ministério da Educação, vindos do próprio governo federal, a universidade resistiu a isso com serenidade. Com altos e baixos, é verdade, com erros e com acertos, mas ela manteve aquilo que lá na assunção do Cancellier estava proposto. Era uma universidade de respeito às pessoas, de conversa com as pessoas. Eu acho que essa é a grande sensação que a gente tem passados esses 5 anos, claro, no que diz respeito a como passamos a lidar com essa perda, como cultivamos a memória dele, e como a universidade se comportou depois daqueles episódios todos.
Nessa virtude, sempre muito destacada do Cancellier como sendo a pessoa da conciliação, eu acho que há vários exemplos que a gente pode citar. O primeiro deles, ainda com ele entre nós, foi o modo como ele tratou da relação com os estudantes, com as estudantes, quando do período das ocupações, que foi um movimento nacional, um movimento estudantil secundarista e movimento dos diretórios acadêmicos das universidades, de responder a uma situação social com ocupações dos espaços da universidade. Então ali, a prática do Cancellier foi de chamá-los, conversar, ouvir as demandas, de outra parte, ouvir demandas que se contrapunham, que era pela liberação dos espaços, a garantia de realização das provas do vestibular, tudo isso estava em jogo. E ele lidou sem nenhuma necessidade de intervenção externa, sem entrar com qualquer tipo de processo de reintegração de posse, porque eu acho que essa percepção de que a universidade é diversa, e aí onde está a riqueza dela, por muitas vezes é que estão os conflitos, essa é uma percepção que o Cancellier estabeleceu de forma muito explícita e que foi sendo respeitada. Da mesma forma, eu acho que a própria condução de temas específicos da categoria dos técnicos, por exemplo, sempre foi conduzida, mesmo depois da perda do Cancellier, com espaços de debates, de conversas e de mediações. O professor Ubaldo e a equipe, várias pró-reitorias, sempre seguiram um pouco essa. Nunca houve uma negativa. Se houve, foi circunstancial, mas assim, de não participar de uma reunião, ou de não atender a um convite, ou de não fazer dos espaços do diálogo os espaços principais da universidade. E no período da pandemia, isso também ficou, de alguma forma, evidenciado, ainda que tenha havido momentos de maior tensão, ou de mais intensidade nos debates, porque o assunto era absolutamente sensível, né? As pessoas estavam com medo da consequência daquela pandemia. E, ao mesmo tempo, alguns setores da universidade não podiam simplesmente não funcionar. Então, a condução que a nossa universidade deu à pandemia, a gestão da pandemia, também reproduziu muito dessa perspectiva da composição, da conciliação, da negociação e desse diálogo que, como eu disse, eram virtudes e são virtudes que vão ser sempre muito atribuídas ao perfil do Cancellier. Olha, eu acho que independente de como a gente entenda essa voz, né? Algumas pessoas podem tentar materializá-la como a voz que fala mesmo ou não. Eu acho que, assim, nós saímos do período mais crítico da perda, o período do luto, o período da resistência à ideia da perda. Muitos de nós sofremos, enfim, com a nossa saúde, enfim, mas eu, em particular, eu tentava fazer uma pergunta fictícia, sempre nesse sentido. Como ele faria se estivesse aqui? Né? E sim, esta voz, ou essa imagem, ou esse semblante, sempre esteve presente. A gente não consegue dissociar isso por conta da intensidade com que a perda chegou até nós. Né? Então, eu acho que na mesma proporção em que a gente sofreu pela perda, a gente teve a disposição para continuar tocando aquele projeto, que não era um projeto de uma pessoa, era um projeto de um grupo de pessoas, em última análise era um projeto de universidade, que tinha o tempo todo mais alguém na sala, né? Figurativamente falando ou literalmente falando, depende de como você enxergar essa relação que a gente tem com as nossas perdas. Mas eu não tenho dúvida, assim, várias vezes eu tive essa ideia de que havia um guia, havia uma orientação, nem que ela fosse fruto da convivência de 30 anos, no meu caso, com ele, e mais recentemente, naquele período de 1 ano e meio. E esta companhia, vamos dizer assim, que eu ainda julgo que continua
presente, né, essa vivência, ela enfim, ela extrapola o nosso nível material de relação com a vida. Eu acho que ela continua presente para dizer para a gente o seguinte: não desistamos de buscar a reparação devida a tudo que aconteceu naquele período. Eu acho que essa é uma motivação. Eu divido isso muito com o irmão dele, com o Accioli, que é uma pessoa que é incansável, sempre que tem oportunidade, reitera isso. Acho que o Estado brasileiro deve isso para a universidade, claro, deve individualmente às pessoas que sofreram esses abusos e arbitrariedades, e até que esse momento chegue, para que a universidade como instituição possa erguer-se, reerguer-se mais ainda e dizer assim, está vendo? Nada disso era necessário, tudo isso foi um exagero contra a instituição, contra as pessoas aqui, e ele em particular. E eu acho que essa motivação, parece que essa companhia está sempre aqui, como alguém que acompanha um percurso necessário que a gente ainda vai ter que fazer, nós vamos ter que atravessar um outro portal para dizer, agora fique em paz, porque agora nós todos estamos em paz.